chamados por uma vida extraordinária, e eu preciso orar. Pai querido, obrigado, porque o Senhor é bom e tem nos dado o privilégio de nos quedarmos e ouvirmos sua palavra. Espírito Santo, ativa em todos que me ouvem, que eles possam entender que eles não foram chamados para viver uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida sem sentido. Ajuda-nos todos nós entendermos que nós somos embaixadores teus na terra, que nós somos teus representantes, que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra. Ajuda-nos a entender essa verdade, meu Senhor, que seja um domingo memorável para a nossa fé. Certo estou, Espírito Santo, que o Senhor cuidará de tudo isso. Eu já lhe agradeço, em nome de Jesus. E os que crêem, digam amém. Amém. Eu realmente acredito que nós fomos chamados para viver uma vida extraordinária. Extraordinária. Eu creio que nós fomos chamados para vivermos uma vida sobre o natural. Entende? Uma vida extraordinária. Eu realmente acredito nisso. E quando eu olho a palavra extraordinária, eu preciso arranjar alguns sinônimos dessa palavra para melhor compreensão dos meus ouvintes. E eu amo sinônimos, e os sinônimos desta palavra extraordinário é anormal, incomum, admirável, espantoso, maravilhoso, fabuloso, fenomenal, grandioso, inacreditável. Eu gostei dessa versão. Incrível, indizível, inimaginável, sensacional. Eu realmente creio, fomos chamados para vivermos uma vida incrível, indizível. Os antônimos dessa palavra, antônimos da palavra extraordinário: usual, convencional, ordinário, normal, comum. Reitero aos meus ouvintes, eu realmente acredito que Deus não nos chamou para viver uma vida comum. Sabe aquela vida que não influi nem contribui? Só prejudica. Sabe aquela vida, é uma expressão que a gente usa lá no Pará, que não fede nem cheira. Sabe aquelas pessoas que aceitaram, cristãos, nascidos de novo. Eu não estou me referindo a uma pessoa que ainda não tem o espírito extraordinário dentro dele. Nós que nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós nos rendemos a Cristo, Deus coloca dentro de nós um espírito incrível. Deus coloca dentro de nós um espírito extraordinário, para nós vivermos de maneira extraordinária. Não vos escandalizeis com o que haver de ouvir, mas é inconcebível, com um espírito tão extraordinário dentro da gente, nós aceitarmos a proposta de vivermos uma vida ordinária. Desde o início, Deus nos ensina a vivermos a nossa vida desta forma. Não viver uma vida ordinária, comum, desprovida de sobrenatural. Pastor Giovanni, o senhor poderia explicar melhor o que é uma vida ordinária? Uma vida ordinária é uma vida comum, habitual, as mesmas coisas. Amanhece, entardece, anoitece, acabou o dia. Nasceu, cresceu, morreu. Não escreveu uma história extraordinária, não deixou um testemunho extraordinário. Eu realmente acredito, uma vida ordinária, uma vida comum, não tem nada de novo, não tem nada de incrível. Eu tenho certeza que nesse momento Deus falará conosco, porque Ele quer nos levar numa dimensão a mais. Ele quer fazer de você alguém extraordinário, que tem um amor extraordinário, que tem um perdão extraordinário, que tem uma paixão extraordinária. Eu realmente acredito nisso. Fomos chamados por Deus para viver uma vida extraordinária. E isso, deixa eu lhe dizer, é uma porção além daquilo que você e eu conseguiríamos fazer sozinho. Você pode contar com o Espírito extraordinário que habita dentro de você. Se você quiser fazer a diferença, você pode fazer a diferença, porque o Senhor é contigo. Por isso que Ele é o principal a encorajar você. Salgue essa terra, ilumine essa terra, faça a diferença. Eu realmente acredito que se nós decidirmos ter uma fé no Deus do impossível,
e vivermos apenas o natural, estaremos sinceramente desprezando a cruz de Cristo. Nós não podemos aceitar essa proposta. A morte de Jesus foi muito extraordinária para que nós vivêssemos uma vida ordinária. Deus está mexendo com a igreja, Deus está querendo nos levar a mexer com a gente, para nos levar para um nível acima. Eu quero trabalhar 2 aspectos de uma vida extraordinária. E quando eu estava orando, buscando ao Senhor sobre o que falar, eu fui muito abençoado. Eu, geralmente, quando eu vou trazer a palavra de Deus, eu gosto de ler livros. Li o livro do John Bevere, eu ouvi pregadores como André Fernandes e outros. Eu amo aprender, para que eu possa realmente dizer: Senhor, me ajude a trazer, de forma que as pessoas compreendam e que elas, ao ouvirem isto, a vida delas sejam mudadas. E se a vida delas forem, de fato, transformadas, elas vão influenciar outros. E com isso nós vamos estabelecer o céu na terra muito mais rápido. Quanto se compreende? E quando a gente vai pesquisar sobre... primeiro, o aspecto é o aspecto da vida da igreja. Sabe? A vida coletiva da igreja. Nós, como igreja, como viveremos? E todas as vezes que a gente começa a pensar numa igreja incrível, numa igreja extraordinária, não tem como nós nos esquecermos da igreja do primeiro século. Porque a igreja do primeiro século, os cristãos eram tão extraordinários. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A igreja primitiva teve as suas demandas com muitos cristãos, sim. A igreja de Corinto e muitas outras igrejas, Éfeso. Mas o fundamento da igreja do primeiro século era o fundamento de uma igreja extraordinária. Uma das principais dificuldades que os pastores e líderes daquela época tinham era de convencer as pessoas que eles não eram deuses. Pode ler as Escrituras. Convencer as pessoas que eles não eram super-heróis. O próprio Cornélio, um oficial do exército mais poderoso do mundo, curvou-se para adorar Pedro e seus companheiros. Atônito, Pedro ficou revoltado, disse: levante-se, Cornélio, eu sou homem como você. Por que Cornélio teve essa reação? Porque Cornélio se deparou com uma igreja extraordinária. Isso faz toda a diferença. Quando o apóstolo Paulo estava em Malta, recolhendo a madeira, uma serpente venenosa mordeu. E ele sacudiu, e os habitantes previam a sua morte. Mas depois de muito tempo esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam que Paulo era um deus. Ele ficou bravo também. Por quê? Porque havia algo extraordinário que acontecia naquela igreja. Os cristãos eram tidos em alta estima pela sociedade da época. Olha o que está escrito em Atos 5,13. A Bíblia diz que o povo lhe tributava, olha só, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava o quê, meus irmãos? Grande admiração. Eles olhavam aquela igreja, a sociedade vigente, e diziam: uau, eles são extraordinários, eles são incríveis, é indizível. Chamaram até que vieram de outros planetas, de tão extraordinário que era. Deixa eu dizer uma coisa, ouça-me. Eu até anotei essa frase. Ela diz assim: se nós perdermos a essência do sobrenatural, do extraordinário, escute isso, se nós perdermos a essência do sobre o natural, do extraordinário, nós perderemos o sentido de ser igreja. O plano do maligno é que a igreja vive uma vida ordinária. Sabe aqueles cristãos que vêm apenas aos domingos e não se escandalizem de ouvir isso? Se vêm apenas aos domingos, eles ouvem uma palavra, eles são até tocados, mas durante a semana não tem nada de novo, não tem nada de incrível. Nós não podemos aceitar essa vida. Nós temos que lutar contra isso. Por isso que nós temos a igreja no meio de semana, que é para nós comermos juntos, chamarmos os nossos convidados, pregarmos o evangelho. Nós somos convidados a viver uma vida sobrenatural, extraordinária. Nós não podemos perder a confiança em Deus. Nós temos que continuar crendo. Nós temos que continuar exercendo a nossa fé. Porque, veja bem, se nós perdermos a confiança num Deus que passeia pelo meio do fogo, a gente sempre vai ter medo das fornalhas da vida. Nós não podemos aceitar isso. Havia um sobrenatural
dentro daquela fornalha, havia um quarto homem. Quantos me entendem? Se perdermos a confiança no Deus que fecha a boca de leões, nós sempre iremos ter medo das covas. As covas da vida, que a vida nos impõe. Se nós perdemos a confiança em um Deus que pega um menino que está indo levar comida para seus irmãos, e depois coloca esse mesmo sobre rei de todos, nós iremos, infelizmente, sempre ter medo dos gigantes que se levantam contra a gente. Se você olhar o que está acontecendo aqui, esse menino era Davi, e ele estava indo levar comida para seus irmãos, que estavam no campo de batalha. Mas quando Davi chega lá, o que ele encontra? Muitos homens tendo uma vida ordinária. O gigante vinha no vale e os afrontava. É como se o gigante dissesse: tem alguém aqui extraordinário? Tem alguém aqui capaz de me enfrentar? Tem alguém aqui capaz de me encarar? Haviam todos ali, eles eram cristãos, os irmãos de Davi estavam ali. Mas, pelo contexto, pela história, estavam vivendo ordinariamente. E eles foram chamados para viver extraordinário. E Davi viu isso. E Davi disse: cadê esse cara? Cadê esse gigante? Eu vou arrebentar ele. Uau! Davi não aceitou a ideia de viver uma vida comum. Davi disse: cara, eu fui chamado para uma vida extraordinária. Quantos me compreendem? Ouça, se nós perdemos a confiança no Deus que acalma o mar e as tempestades, nós sempre iremos ter medo das tempestades que se levantem contra nós. Não, nós não podemos aceitar. Nós, como coletivo, nós, igreja, temos que entender e bater nessa tecla e dizer não, não, não. Nós não aceitamos viver uma vida cristã medíocre. Nós não aceitamos viver uma vida abaixo da média. Nós não fomos chamados para viver uma vida comum, ordinária, natural. Não, não, 1000 vezes não, 1 milhão de vezes não. Nós fomos chamados por Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos, venham comigo. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vem. O Senhor nunca nos chamou para viver uma vida comum. Ele sempre nos convocou para vivermos uma vida extraordinária. Quantos me compreendem? Uma outra versão que eu gosto, outro ponto que eu quero abordar agora é a vida do cristão. A sua vida, a minha vida, o individual. A responsabilidade que nós temos. O Senhor Jesus falará conosco. Ele nos dirá. E olha o recado que Ele dá para nós. Olha como Ele nos vê. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 13. Ele diz: ouçam bem, vocês são o sal da terra. Vocês têm que fazer a diferença. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Ei, você não foi chamado para ser pisado pelos homens. Você foi chamado para salgar essa terra. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para viver uma vida extraordinária. E o Senhor continua dizendo: ei, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas do velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. E assim brilhe também a vossa luz diante de quem, igreja? Dos homens. Por quê? Porque esses homens verão que vocês são diferentes, que vocês são extraordinários. E sabe o que esses homens vão fazer? Eles vão dar glória a Deus. Ele é extraordinário, ninguém ama como Ele ama. É impressionante como Ele perdoa, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. É impressionante como Ele ama não somente os seus amigos, mas Ele ama os seus inimigos. Isso é viver o extraordinário de Deus. Cadê o sal da terra aqui? Onde está a luz do mundo? É você, sou eu, somos nós. Nós temos esse encargo. Nós temos essa responsabilidade de andar no extraordinário, de viver o sobrenatural. Hoje, nos nossos dias, é muito comum fazer o que todo mundo faz. É muito comum. Todo mundo faz assim, pastor. E veja bem, eu não estou me referindo nem ao mundo sem Deus. Às vezes dentro do corpo de Cristo. Todo mundo faz isso.
Isso é normal. Eu lembro quando eu fazia algumas coisas que não convinha, garoto, voltava para minha casa, minha mãe me chamava e dizia: ei, isso não está certo. Você não pode fazer isso. Eu dizia: mãe, mas está todo mundo fazendo. E eu lembro de ouvir da minha mãe: você não é todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quantos tem Deus como pai aqui? Você realmente acredita que você é filho de Deus? Então você deve andar como seu pai andou. As suas atitudes têm que ser semelhantes ao seu pai. Você tem que parecer com seu pai. Não é concebível alguém dizer, se chamar filho de Deus, e as suas atitudes serem semelhantes às atitudes do filho de Satanás. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa que não perdoa quem lhe ofende, uma pessoa que cobra juros até... Isso não é concebível aos cristãos. Deus está dizendo para nós... É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo: ah, mas todo mundo briga no trânsito, pastor Giovanni. Aqui em São Paulo é assim, todo mundo briga no trânsito. Aí o seu pai está dizendo: ei, isso não é bom. Você não é todo mundo. Sabe, meus irmãos, nós fomos chamados. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo. Eu gosto de um texto que está em Daniel capítulo 6, versículo 3. Ele diz assim, então Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Uau! Havia um espírito extraordinário, havia um espírito excelente dentro de Daniel, e isso fazia toda a diferença. Todos passaram a respeitá-lo, porque ele era diferente, ele entendeu o seu papel. Repito, às vezes nós somos muito tentados a fazer, e eu estou falando como cristão, viu, meus irmãos? Nós somos tentados a dizer: não, mas todo mundo é assim, pastor. É assim que é aqui na terra. Não sei se o senhor vive aqui na terra, mas aqui na terra é assim: bateu, levou. Mas esse não foi o ensinamento que Cristo deixou. É muito comum as pessoas dizendo assim: pastor Giovanni, então o senhor quer? Se o senhor tem, eu não tenho sangue de barata. Pois é, eu também não, minha irmã. Eu tenho o sangue de Cristo que me cobre, que me dá esperança. Porque eu sou igual a você. Eu peço ao meu Senhor, eu tenho um espírito extraordinário dentro de mim. E isso tem que fazer a diferença. Vós sois o sal da terra. Vocês já me ouviram dizer em outras pregações aqui, que eu tive uma experiência no trânsito aqui, eu não sei o que eu fiz a um homem. Eu realmente até hoje não sei o que eu fiz a ele. Eu vim da feira. E aqui na Abel Ferreira tem uma reta, e então eu peguei essa reta, de repente eu vi o homem atrás de mim, sabe aquele carro, aquele filme, desculpa, Velozes e Furiosos? O homem vinha atrás de mim, e pelo retrovisor deu para ver ele fazendo assim, eu digo: meu Senhor. E ele já começou a me abençoar de trás. Seu filho da unção. Ele emparelhou o carro com o meu, e nós viemos como velozes e furiosos, e ele, até que chegamos embaixo do semáforo. Baixaram os vidros e encostaram os carros. E agora? Ele baixou, e aquele homem, vocês já me ouviram dizer isso, alguns? Ele parecia o Conor McGregor, aquele lutador de UFC. Ruivo, de barba e forte. Quando ele baixou o vidro, ele olhou para mim e ele descarregou literalmente, meus irmãos, sabe aquelas profecias top, aquelas... Seu ungido, você vai prosperar muito. Você vai ser bem-aventurado na terra. Para não dizer o contrário. E eu fiquei olhando aquele homem, e eu sou humano, os irmãos me compreendem? Eu sou homem, sujeito às mesmas paixões. É claro que se eu não tenho revelação, que eu fui chamado para viver o extraordinário, eu tenho 1,61m,9999. Nunca queira ver um baixinho com raiva. É óbvio que a coisa não ia terminar bem. Mas eu entendi, eu tenho um espírito diferente, eu tenho um espírito extraordinário. E eu disse: o que eu respondo a esse homem? O que eu faço? Espírito Santo, você é extraordinário, me ajude a ter uma atitude extraordinária. E o Espírito Santo falou assim: se ele está assim, é porque ele está ofendido, alguma coisa você fez. Então, peça perdão. E eu pude olhar para aquele homem enquanto ele me abençoava e fazer assim: por favor, me perdoe, me perdoe. Eu não sei o que eu fiz, me perdoe. Eu te amo, meu irmão.
Eu vi diante dos meus olhos se cumprir Provérbio 18:15. A palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. Eu pude olhar para aquele moço e fazer assim: me perdoe, eu te amo, por favor, me perdoe. E a fúria fugiu do seu rosto. Ele pôde olhar para mim e dizer assim: tome cuidado da próxima, hein? Sim, senhor. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui para casa chorando, literalmente chorando. Chorando de derramar lágrimas. Porque o Senhor me fez acreditar nessa grande verdade. Eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Eu posso viver, eu não sou igual a todo mundo, eu sou filho de Deus. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Cadê os filhos de Deus aqui? Atitudes extraordinárias. Eu tenho aprendido que Deus abençoa uma pessoa que tem uma atitude extraordinária. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos encontrar pessoas, ouça-me, que arrancaram um uau de Jesus. Sabe, aquele uau, que demais! Uma delas foi a viúva. Ela foi depositar, enquanto as pessoas davam do que sobrava, ela tinha apenas 2 moedas, e ela depositou, aquilo era tudo que ela tinha. Jesus falou assim: Pedro, João, Tiago, rapidinho, para um pouquinho, vem aqui. Olha aquela mulher, ela é extraordinária. Uau! Olha o que ela está fazendo. Ela entendeu que ela tem um espírito diferente. Quando a gente olha a vida do centurião, a fé do centurião arrancou de Jesus um uau, um incrível, um indizível. Porque ele disse, ei, meu filho, meu servo está doente. Jesus disse: eu irei curá-lo. Ele disse: não precisa ir na minha casa, manda só uma palavra. Aí Jesus disse: então receba. Uau! Sua ação é incrível, você é extraordinário. Quando eu olho a mulher que pegou um vaso de alabastro, era muito caro, mas ela quebrou. Ela lançou os pés do Senhor, ela enxugou. E ouça-me, Jesus fez questão de dizer uau! Enquanto, onde esse evangelho for pregado, conta a história dessa mulher. O que ela fez foi extraordinário. Quantos querem arrancar um uau de Jesus aqui? Você é chamado para isso, meu amado. Alguém disse certa vez: muitos acham os ensinamentos de Jesus lindos e maravilhosos, até terem de colocá-los em prática. A grande verdade é que os ensinamentos de Jesus, através da palavra de Deus, contrariam a nossa natureza pecaminosa, desagradam a nossa carne. Então muita gente prefere continuar vivendo uma vida ordinária, uma vida comum, sem a interferência dos ensinamentos de Jesus na vida dele. Quantos me compreendem? Quantos querem ouvir Jesus? Porque eu queria tanto ouvir o Senhor Jesus. Pô, você irá ouvir, eu sou o seu mensageiro. Ele falará contigo agora. Quantos querem ouvir os ensinamentos do Senhor? Então prepare os seus ouvidos. E eu creio que após aquilo que você vai ouvir, sua vida não será mais a mesma. Vamos ouvir Jesus? Coloca para mim. Alguém disse, pode passar, Mateus 5:38 a 48, na Bíblia Mensagem, que é uma Bíblia um pouco mais clara para entender. Vamos ouvir Jesus. Ele falará: este é outro ditado antigo que merece nossa atenção. Olho por olho, dente por dente. Pergunto, se isso nos levará a algum lugar. Aqui está o que proponho: não revide, não revide, não revide, de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, ofereça-lhe o outro lado. Seja extraordinário. Se alguém o levar ao tribunal e exigir sua camisa, faça o seguinte: embrulhe para presente seu melhor casaco e entregue-o a ele. Uau! Se alguém se aproveitar de você para levar vantagens injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo, nada de pagar na mesma moeda. Viva generosamente. Veja, ouçam, vocês conhecem a antiga lei: amem seus inimigos, e o seu cumprimento não está escrito: odeiem seus inimigos. Quero redefinir isso. Digo a vocês, vocês devem amar os inimigos. Deixe que tire o melhor de vocês, não o pior. Se alguém fizer o mal a vocês, reajam com a força da oração, pois assim agirão do fundo do seu coração o verdadeiro ser,
do ser que Deus criou. E é o que Deus faz, Ele dá o melhor, o sol que aquece e a chuva que traz vida a todos, sem distinção, os bons e os maus, os simpáticos e os antipáticos. Se tudo que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas os que são simpáticos com vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Resumindo, o que quero dizer é: cresçam! Vocês são súditos do reino. Vocês têm um espírito extraordinário dentro de vocês. Ajam como tal. Tratem de viver como tais. Assumam sua identidade criada por Deus. Acho que ainda tem mais um. Fechou aí? Fechou. Palmas para Jesus. Quero fazer um destaque. Mateus 5,41, desse mesmo texto, na revista atualizada, diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isso aqui é importante a gente parar para pensar. Por quê? Porque naquela época, os soldados romanos obrigavam, era lei, que todo judeu deveria obedecer. Se ele está caminhando com a sua indumentária pesada numa estrada, ele vê um judeu, ele diz: ei, vem cá, está na lei, você tem que carregar 1 milha, e esse peso. E de repente entra Jesus nesta cena e diz assim: olha, se obrigarem vocês a andarem 1 milha, e quanto é que é 1 milha? 1,5 km. Se obrigarem vocês a andarem 1,5 km, ande 3. Seja diferente. Seja extraordinário. Eu fico imaginando o soldado romano dizendo: ei, moço, está na lei. Aí o judeu, com a mentalidade de uma pessoa extraordinária, carrega aquele peso e vai conversando com aquele soldado: olá, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. E a sua família? Você tem filhos? Onde você mora? Que região da província você mora? E eles vão conversando, daqui a pouco dá 1,5 km. E o soldado diz assim: ei, pode me devolver? E ele disse: não, eu quero levar mais 1,5 km. Eu fico imaginando o soldado romano dizendo: uau, você não é obrigado a levar mais 1 km. Eu sei disso, mas é que eu aprendi com o meu Senhor que eu deveria ser extraordinário. Quantos me entendem? Jesus ofereceu uma nova opção. Sirvam aqueles que odeiam vocês. Perdoe aqueles que feriram vocês. Assuma a posição mais humilde, não a mais elevada. Procure servir, não ser servido. Não retribua com a mesma moeda, mas com bondade. Sejam extraordinários. E assim os homens vão ver as vossas atitudes e eles vão glorificar a Deus. Eu já vi pessoas dizendo: eu não sou crente, não quero nunca ser, porque se for para ser crente como aquela pessoa, eu não quero. Aquele é um falso crente. Ele anda com uma Bíblia debaixo do braço, mas faz meses que ele comprou aqui no meu comércio e não paga. Ele tem problema. Aquele homem não é a luz do mundo. Ele tem sido, na verdade, uma pedra de tropeço. Veja aquela moça, ela diz amar Jesus, mas ela se entrega aos adultérios da vida. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso. O Senhor está dizendo: eu chamei vocês para vocês viverem de forma extraordinária. E para finalizar o meu sermão, a minha mensagem, a mensagem de Deus, eu quero falar do amor extraordinário. Amor extraordinário, um amor diferente. Se amais os que vos amam, qual a recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga. E assim será grande o vosso galardão, ponto, aliás, dizendo vírgula, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para os ingratos e maus. Nós fomos chamados para fazer a diferença, para termos um amor extraordinário. O que define um homem? O que define um homem que tem um amor extraordinário? Meus irmãos, eu estava na madrugada de sexta para sábado,
Estava no meu quarto e eu me lembrei, fui acordado com uma canção. Me veio à mente uma canção que Ludmila Ferbe cantava, já está no Senhor, mas cantava, mais ou menos assim: alta madrugada, já estou cansado, ouço Deus me chamar. E eu sinceramente ouvi Deus me chamar. Eu já tinha enviado para o Exto os PowerPoint, tudo certo. De repente o Senhor falou no meu coração. Eu estou aqui de preto por dentro, porque nós ainda estamos de luto. Porque exatos 15 dias atrás, nossa família, nossa parentela, nós perdemos um cara incrível. E o Senhor me fez ver isso. Ele falou: você vai pegar sobre atos extraordinários? Sim. Então eu tenho uma história para lhe contar. O Senhor me levou a Santarém. Davi, membro da Paz Church, eu quero que vocês conheçam o Davi. Esse é o Davi. Davi Salomão. Davi Salomão. O Senhor disse: você precisa honrar o Davi. Porque ele... Eu acho que você já deve ter lido nas Escrituras. Como pode alguém dar a sua própria vida para salvar a vida dos seus amigos? Davi é um piloto. Davi Salomão. Ele nos deixou aos 62 anos, exatos 15 dias atrás. Era um cara extraordinário. Amava a Deus, amava as pessoas, amava servir, amava voar. Comandante Davi. Coloca outra foto para mim. Aquele tempo de pandemia, ele não media esforços para atender as pessoas. Você pode levar isso, mas você é de risco. Ele falou: sem problema. Davi, casado com Gil, minha irmã, filho da dona Manira, uma pessoa muito linda, muito querida, que mora aqui em São Paulo. Davi nasceu aqui em São Paulo. Pai do Paulo, da Lara e do Arthur, meus sobrinhos. Membro, como eu disse, da nossa igreja de Santarém por 17 anos. Anfitrião de Life Group. 5 dias antes da sua partida, ele estava na célula. O Davi, ele teve um encontro com Cristo há 17 anos atrás. Ele se rendeu a Cristo. Ele sempre foi um cara muito generoso. Mas quando ele recebe Cristo no seu coração, ele fez uma decisão pública na Paz Church de Barueri. Quando ele recebe Cristo no seu coração, Deus ampliou a generosidade do seu coração. Essa próxima foto, ela define o coração desse cara. Está escrito ali: para 99,99% da população, tudo ali, ó, tá vendo? A densa mata. Era um voo de 45 minutos. Santarém para uma aldeia. Só vegetação, aquela fumacinha que está ali, foram os sobreviventes que fizeram para que eles fossem encontrados pós-queda. Quando as hélices pararam, quando a hélice parou, ele tinha 2 opções: voltar para tentar pousar no rio, ou encontrar no meio desta densa floresta árvores como a saizal, árvores mais moles, para ele poder jogar o avião em cima. Era um piloto experiente, com muitas horas de voo, então ele fez isso. Ele, no meio dessa densa floresta, ele encontrou árvores onde ele pudesse jogar um avião. E dizem os sobreviventes, e aqui essa foto é forte, coloca para mim. Essa foto, 5 sobreviventes. Davi se tornou herói
porque pagou com a própria vida. Esse cara é extraordinário. É muito semelhante ao caso da mulher. Onde for contado esse evangelho, é preciso contar o que esse homem fez. Um piloto experiente, ele poderia dizer, os outros é que se danem. Mas segundo o relato dos sobreviventes, ele operou, mandou todo mundo colocar colete, se posicionar, e num balanço ele tinha que jogar o avião, na visão que ele tinha, ele preferiu jogar e proteger todos, e ele pagar com a sua própria vida. Esse cara é extraordinário. Como pode alguém amar assim? Como pode alguém decidir morrer pelas pessoas? Há um depoimento de uma sobrevivente. Ouça o que ela diz. Gente, a gente caiu a 10 minutos da aldeia Aeramã. Tinha pousado no Rio Trombetas, teve que retornar porque não ia chegar. A gente está em 6 pessoas, veio um óbito, Salomão. O avião está aqui. Salomão está preso às ferragens, a gente está tentando tirar ele, tá? Essas pessoas puderam voltar para os seus. Esposa, marido, filhos, esperavam pelo resgate. Essas pessoas, enquanto elas viverem, elas lembrarão: nós só estamos vivos porque um cara decidiu fazer diferente. Um cara decidiu ser extraordinário. E naquela madrugada, o Senhor me disse: honre a fé desse homem. Honre o amor extraordinário que ele teve. Porque a exemplo daqueles que receberam um au de Jesus, as pessoas na terra continuam recebendo um au de Jesus. Davi Salomão, nós queremos te honrar. Eu sei que você está no céu com Cristo, mas eu gostaria que a igreja ficasse em pé e batesse palmas a esse grande herói. Podem sentar. Como pode alguém amar assim? Como pode alguém amar assim? Deixa eu dizer uma coisa. Foi isso que Jesus fez pela gente. Por isso que o homem tem a capacidade de amar como Deus ama. Jesus deu, olha o que está escrito aqui. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dar o seu filho, eu sou pai, eu tenho filho, tem que ser extraordinário.